vou discutir um pouquinho com vocês sobre alguns impactos geopolíticos dessa pandemia. E aí eu nomeei esses impactos em 3 temas. Primeiro é o aspecto de territorialização, depois alguns eventos sobre a crise financeira que vai culminar numa dependência econômica. Então ali a gente já tem um mapa, pessoal, mostrando para a gente que a pandemia do Covid-19 não é algo regional. Eu não posso falar que isso é uma epidemia centralizada no continente asiático, ou no continente europeu, ou no continente americano. Ela ganhou proporções internacionais e a gente vai perceber por que essa epidemia, aliás, essa pandemia, diferente de outras doenças do passado, recebeu essa característica que a gente tem hoje. Pode passar, Ceni, por favor. Primeira coisa, pessoal, doenças que foram citadas aqui, o Victor disse muito bem sobre outros tipos de doença no passado, ou outros tipos de epidemias, elas não receberam caráter global, porque a gente não trabalhava com a noção de global. A gente passa a trabalhar com essa noção no processo de globalização, que é um processo que vai acontecer no final da Segunda Guerra Mundial. Claro que a gente já tem algumas experiências lá no período das grandes navegações, só que ainda você tem uma ideia muito retida do que é o mundo. O mundo praticamente era a Europa, o norte da África e a Ásia, que eles chamavam de Índias. Você não tinha ainda a ideia do global. Você passa a ter essa noção de global a partir da Segunda Guerra Mundial e principalmente com a derrota da União Soviética lá no comecinho da década de 90. Com a derrota da União Soviética, a gente vai perceber que os Estados Unidos vencem aquele conflito conhecido como Guerra Fria, automaticamente eles precisam consolidar o modo de produção capitalista. E a forma de fazer isso é gerar no mundo inteiro uma interdependência, ou seja, todos os países são dependentes de todos os países e, por sua vez, esses países são dependentes do capitalismo. Então, a gente passa a trabalhar com essa noção de globalização. Então, eu já trago aqui para vocês que existem 2 palavras que definem o que é globalização. A primeira, como eu já disse, é interdependência. Então, nenhum país hoje está isolado. Todos os países têm relações econômicas com outros. E o segundo termo é integração. O que acontece com um país tem reflexo direto nos outros. Por que eu estou apontando isso para vocês? A gente sabe, pessoal, que com a derrota da União Soviética lá na década de 90, quem vai assumir o protagonismo econômico dentro do bloco socialista é a China. Então, a partir da década de 90, a gente vai testemunhar uma ascensão econômica da China muito forte. E a China hoje configura como a 2ª maior economia do mundo. Não é simplesmente o fato dela ser a 2ª maior economia, é justamente por ela ter relações econômicas com o mundo inteiro. Praticamente a China tem relações econômicas com todos os continentes. Então, um problema que surge lá em Wuhan, na China, devido a essa característica de globalização, toma proporções globais. O que isso significa? A China tem relações econômicas e políticas com boa parte do mundo. É um país que tem uma economia em ascensão muito forte. Automaticamente ela atrai muitos investidores e muitas pessoas que vão para lá para fazer negociações. Ou seja, um problema que até então era para ser local, por conta desse tamanho econômico que a China tem recebido, passa a atingir níveis globais. Em outras palavras, a China acaba sendo um grande vetor de contaminação, porque ela atrai muitas pessoas para o seu território. Imaginem vocês o tanto de pessoas de vários países que estavam na região quando estourou essa epidemia. Mesmo as pessoas voltando para suas casas, elas já voltaram contaminadas, porque o número de pessoas é muito grande naquela região. Pode passar, Ceni, por favor. E aí, pessoal, para a gente entender então essa questão da globalização, eu trouxe para vocês o primeiro desafio que a gente vai ter em relação à geopolítica, que é o processo de territorialização. A gente vai perceber na história do nosso mundo, pessoal, que a partir do século XIV, nós vamos ter a formação dos primeiros estados nacionais modernos. Para sintetizar isso para vocês, Estado Nacional moderno é a mesma coisa que país. Para ser país, você precisa ter uma coisa muito importante, que é um governo centralizado, um exército nacional e fronteira. Eu preciso delimitar o meu território. Então, esse processo de delimitação territorial acontece a partir do século XIV. Porém, a gente vai perceber que a partir da Revolução Industrial, não é mais interessante eu fechar o meu país. Eu preciso vender os meus produtos para outros países. Para isso, eu preciso passar por um processo de desterritorialização. Ou seja, eu preciso abrir a minha economia para o livre comércio. Eu preciso ter relações econômicas com outros países. A gente vai perceber, pessoal, que esse processo vai acontecer a partir das revoluções burguesas, lá do século XVII, até
o finalzinho do século XX, quando a gente percebe a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria. Quando a gente tem a vitória dos Estados Unidos lá no começo da década de 90, e a gente vai ter uma efetiva consolidação do capitalismo, o que eles vão perceber? Que o capitalismo não é um sistema igualitário. Ou seja, ele não consegue atingir todos os países na mesma proporção. Para que a gente consiga ter um comércio que funcione de forma adequada, é necessário criar blocos de cooperação entre países que são vizinhos. Daí a gente começa um processo de criação de blocos econômicos. Então a gente vai ter a criação do Mercosul, lá em 1991, nós vamos ter a criação da União Europeia em 1992, a criação da Comunidade dos Estados Independentes, a criação do NAFTA, enfim, diversos blocos econômicos começam a surgir. Qual que é a ideia da formação desses blocos econômicos? Um país sozinho pode não conseguir competir economicamente com o mundo inteiro, mas quando ele começa a se aliar com os países que são fronteiriços a eles, ele aumenta a sua economia, faz ter uma circulação comercial muito grande dentro desse bloco, e aí o bloco passa a competir economicamente com o mundo. Ou seja, nisso o capitalismo consegue ter uma circulação muito maior. Primeiro porque aumenta as redes de comércio dentro dos blocos econômicos e depois que faz com que isso tenha uma circulação a nível internacional. Ou seja, a partir da década de 90, o que a gente vai perceber? Um novo processo de territorialização. Só que não é uma territorialização excludente como a gente tinha lá na formação dos Estados Nacionais modernos. Eu não quero que entre produto estrangeiro no meu país. É uma territorialização necessária para eu conseguir aumentar economias locais e essas economias locais passem a competir internacionalmente. A gente pode até dizer, pessoal, que essa territorialização é uma territorialização sadia. Pensem vocês, o Brasil pode competir economicamente com os Estados Unidos? O Brasil pode competir economicamente com nações europeias? Pode ser que sim, pode ser que não. Entretanto, dentro da América do Sul, o Brasil é o país mais forte. Ou seja, economicamente ele consegue atingir outros países. Então, por isso que eu digo para vocês que nesse contexto, essa é uma territorialização sadia. Só que o que a gente vai ter a partir desse ano, pessoal? Um novo processo de territorialização que já não é mais sadio. É uma territorialização excludente, porque a gente vai perceber que nós vamos fechar todas as nossas fronteiras, nós vamos impedir a entrada de todas as pessoas que querem vir para o Brasil, sob a justificativa de que as pessoas podem contaminar a população nacional. Ou seja, eu não estou utilizando aqui nenhum tipo de critério econômico para fechar as minhas fronteiras. Eu estou utilizando uma questão sanitária, só que muitas vezes uma questão xenofóbica. Porque eu vou começar a tratar pessoas da Ásia como vetores de contaminação. Então, eu não aceito mais chinês, eu não aceito mais nenhuma pessoa que mora no continente asiático. Além disso, nós vamos ainda aperfeiçoar um discurso de impedir a entrada de pessoas mais pobres. Ou seja, se alguém vai entrar no meu território, tem que ser uma pessoa extremamente qualificada. Isso vai trazer para a gente um processo de segregação. Então, essa territorialização que a gente passa a ter a partir de 2020, pessoal, é uma territorialização excludente. Então, eu deixei para vocês esse histórico de territorialização para que numa redação vocês consigam apontar que esse fechamento de fronteiras não é algo novo. Só que vocês têm que saber definir muito bem quais são os critérios de se fazer isso. Se é um critério econômico, se é um critério sanitário ou se é um critério demográfico e muitas vezes xenofóbico. Então, é importante que vocês apontem isso nas dissertações e até mesmo na segunda fase de vestibular de vocês. Pode passar, Ceni, por favor. Para além dessa questão de fronteiras, pessoal, nós temos também as crises econômicas dentro dessa questão da pandemia. Primeira coisa, gente, a economia ela é dividida em 3 setores. O primeiro setor é o setor ligado ao campo. Então, nós temos a agricultura, o extrativismo, a pecuária e a silvicultura. O setor secundário é ligado à construção civil e às indústrias. E o setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviços. Esse setor, pessoal, é o setor que mais está sendo atingido por conta da pandemia, porque ele precisa do comércio direto, ou seja, ele precisa das pessoas na rua para conseguir ter a sua venda, ter a circulação de capital. Então, para vocês no vestibular, vocês podem apontar que o setor terciário é o setor que mais está sendo atingido. Quando eu falo atingido, pessoal, nós temos 2 observações. A primeira observação é atingido no sentido de crise. É o setor que mais está tendo debilidade financeira. E o segundo, atingido, que pode ser o mais cobrado, porque o setor terciário,
corresponde à prestação de serviço. Saúde é prestação de serviço. Então, automaticamente, vocês também podem fazer uma reflexão sobre a saúde como um componente do setor terciário, que tem sido hoje tratado como setor essencial. Dá para fazer essas duas reflexões na hora de fazer uma boa dissertação. Outro setor que tem sido muito atingido, ainda dentro desse setor terciário, gente, é o turismo. Os países e as cidades que são totalmente dependentes do turismo estão quebrando. Se você pega os países europeus, em que o PIB deles praticamente é composto 30% por turismo, são países que estão perdendo poder de investimento, ou seja, estão tendo uma série de debilidades econômicas porque eles eram dependentes da entrada de turistas. Com aquele processo de territorialização que eu citei para vocês no começo, o turismo tem sido, então, um setor extremamente afetado. Isso tudo, pessoal, vai gerando um efeito em cadeia. Se eu não tenho dinheiro, se o setor de comércio não está produzindo, não está vendendo, automaticamente o setor de produção também cai. Se eu não vendo, não tem por que eu produzir. Isso vai gerar para a gente um processo de falência de empresas. Para vocês terem uma noção, é um processo muito parecido com o que a gente teve lá na crise de 29. É o efeito de bola de neve. Se eu não consigo vender, eu não tenho por que produzir. Se eu não produzo, eu preciso demitir as pessoas. Se eu demito, as pessoas perdem poder de compra. Se elas perdem poder de compra, elas compram cada vez menos. Isso é um cenário que a gente já está vivenciando. Porém, pessoal, tem uma outra questão que a Ellen deixou muito evidenciado para vocês. Se as pessoas não têm dinheiro, elas param de arrecadar, elas param de contribuir. Se elas param de contribuir, o Estado, a máquina pública, sofre uma diminuição de arrecadação de imposto. Com essa diminuição, a gente vai passar a ter um período de austeridade. Austeridade significa corte. Por isso que a Ellen citou para vocês a PEC, a emenda 95, que é o congelamento dos gastos públicos no período de 20 anos. Se eu tenho uma diminuição de arrecadação de imposto, não tem como o governo ou o Estado, aliás, não tem como no governo sério, tá, gente, fazer uma boa distribuição de serviços públicos. Porque a austeridade também pode ser utilizada por uma demanda mais neoliberal, mas não é o foco aqui hoje. Tudo isso, gente, toda essa questão de debilidade no setor terciário, que vai culminar numa diminuição de arrecadação e, consequentemente, na diminuição da ação do Estado perante a população, vai gerar uma instabilidade das balanças comerciais. A balança comercial, ela, para ficar equilibrada, eu preciso exportar mais do que importar. Porém, nesse período, o que os países vão começar a priorizar? Não importar nada. Eu não posso comprar, eu preciso vender. A gente vai voltar, eu não vou dizer para vocês que vai voltar com um período parecido lá com o mercantilismo do século XV, porque seria anacronismo. Mas a gente vai voltar a ter uma relação de territorialização mesmo. Agora eu vou começar a filtrar de quem que eu quero comprar e por que eu quero comprar. Nesse cenário, gente, obviamente, os países periféricos são os mais afetados. Porque óbvio que a gente vai preferir comprar de países mais centrais do capitalismo. Ou seja, os países mais pobres vão ficar cada vez mais pobres. E os ricos vão conseguir contornar melhor essa crise. E a gente vai para esse último slide. Pode ir, Ciane, por favor. Que é debater um pouco mais sobre a crise financeira. Se os países mais pobres vão cada vez ficar mais pobres, porque não vão conseguir ter sadias relações de comércio, automaticamente a gente vai começar a perceber que esses países não vão ter dinheiro para pagar as dívidas externas. A gente percebe, pessoal, que hoje o sistema capitalista funciona com base em investimento. Os países centrais investem nos países menores. Quando não investe dinheiro vivo, capital, eles mandam as empresas transnacionais, que são aquelas empresas que têm a sede num país rico e as filiais espalhadas pelo mundo todo. Nesse período de crise, automaticamente a gente vai ter, pessoal, uma interrupção desses empréstimos e muitas dessas empresas vão acabar retornando para suas sedes. Ou seja, os países mais pobres vão passar um sufoco muito forte diante disso, porque eles não vão ter condições de se manter economicamente. E muitos desses países vão acabar passando por dois processos. O primeiro processo, gente, é a entrada com pedido de moratória. Moratória é quando você deve dinheiro para alguém, você não consegue honrar com o pagamento dessa dívida, e aí você precisa pedir ou um pedido maior de tempo, um tempo maior de tempo para o pagamento, ou você simplesmente diz que não tem condições de pagar. Você declara falência e começa a não pagar essa dívida. Qual que é o problema disso tudo, pessoal? Isso, ao longo do tempo, faz com que aqueles países que investiram dinheiro nos países mais pobres passem a sentir os efeitos dessa crise também.
Quanto mais o país rico sente o efeito da crise, menos ele investe nos países mais pobres. Automaticamente, isso vai virando um ciclo vicioso em que os países mais pobres vão sempre ser penalizados. Para tentar contornar isso, sobra a segunda alternativa, que é pegar dinheiro emprestado das instituições financeiras, que é o Banco Mundial, e o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. Ou seja, eu preciso pegar dinheiro dessas instituições que foram criados, inclusive, pessoal, lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, na tentativa de reconstruir a Europa. Ou seja, são fundos criados num momento de reconstrução. Porém, nós sabemos que essas duas instituições têm como sede os Estados Unidos. Automaticamente, a gente percebe que, dependendo do Banco Mundial e dependendo do FMI, ficar cada vez mais dependente dos Estados Unidos. O que, no longo prazo, faz com que eles se fortaleçam economicamente. Então, percebam vocês, nós temos aqui diversos fatores que estão sendo tratados justamente porque os países estão se fechando. Se eles não conseguirem ter relações econômicas com os países vizinhos, eles vão ter que partir para relações de subdependência, ou seja, eles vão ter que aceitar, muitas vezes, situações, acordos precários. Olha, eu preciso do seu dinheiro, você faça o que quiser aqui no meu país. Extraia todos os recursos que você precise, utilize minha mão de obra em larga escala e sem direito trabalhista, mas me empreste o seu dinheiro. Então, isso tudo pode gerar para a gente, pessoal, um grande retrocesso, porque nós já havíamos superado essa situação lá no finalzinho do século XX e nós estamos voltando para essa situação de dependência econômica. Tudo bem?